Olá, boa noite. Boa tarde, né? Eu já estou até antecipando a noite. Olá, boa tarde a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com tantas pessoas conhecidas que já até se apresentaram. A gente tem a Rosane, a gente tem o Glauco, tem vários colegas, amigos, advogados e pessoas que militam no terceiro setor, como a gente, muitos amigos de longas caminhadas, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nesse webinar com a gente. Nós já somos 48 participantes, então eu acredito que vai ser um momento muito produtivo. Também estou muito animada para poder estar junto com vocês nesse aprendizado em relação ao momento que a gente está vivendo e também lidar com a relação com a administração pública no que diz respeito às parcerias. Então, eu acredito que hoje vai ser um tema muito palpitante. A gente teve recentemente algumas iniciativas de suspensão, né, de repasses em relação à Prefeitura e Município de São Paulo. A gente já tem algumas legislações que servem de exemplo em alguns lugares do país. Enfim, eu acho que hoje o tema vai ser extremamente produtivo, como já mencionei, mas também contando com pessoas que já estão aí há muitos anos falando sobre o tema. O doutor Danilo vai estar fazendo a mediação no dia de hoje. O doutor Danilo Brandanitizio é o coordenador de conteúdo online da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Então, ele vai estar aqui coordenando, vai estar aqui nos ajudando, né, fazendo a facilitação. A gente vai estar ouvindo o doutor Cláudio Ramos, o doutor Josenir Teixeira, a doutora Laís Figueiredo Lopes, o doutor Ricardo Monello. Ou seja, a gente está só com fera aqui hoje, né? Então, vai ser muito gostoso. Esse é um espaço informal, né? É um espaço onde a gente tem o contato, mesmo que distante, né? Uns com os outros, a gente pode fazer uma interação maior e de forma muito prática. Então, esse webinar e essa ideia do Danilo e do Dr. Cláudio também, de trazer esses temas que sejam bem práticos, eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Então, eu queria só deixar um recado para vocês que estão aqui nos assistindo em relação a certificado. Caso vocês queiram depois receber o certificado, é muito importante que vocês já deixem na identificação de vocês o nome correto de vocês. Então, não é para enviar no bate-papo, não precisa enviar aqui no chat, nem no QIA. Vocês só definam aí corretamente o nome de vocês na tela, porque o certificado já é enviado automaticamente. Depois de aproximadamente um período de 15, 20 dias, esse webinar também vai ficar disponível pela Comissão, né, de Cultura e Eventos da OAB. Então, ele vai ficar lá no YouTube da OAB. E depois vocês também podem ter acesso. Assim que a gente tiver o link também, a gente manda para todos vocês, distribuindo nas redes sociais. No nosso Facebook da Comissão de Direito do Terceiro Setor, a gente também já está colecionando lá vários eventos, várias participações que nós tivemos agora recentemente. E também eu queria só deixar um recado e agradecer a todos os que estão aqui hoje. Muito obrigada, Laís, muito obrigada, doutor Cláudio, doutor Josenir, doutor Danilo, Ricardo, amigos. Muito obrigada por somar esse esforço, por dar um tempinho de vocês, por dar, acho que carinhosamente, né, esse momento. Muito obrigada. Eu queria também agradecer a toda a equipe da OAB que está nos ajudando. E, claro, o nosso presidente, o doutor Caio Augusto, também o nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, e o nosso doutor Alberto Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos. Gente, eu só quero agradecer. Muito obrigada e não vejo a hora de ouvir vocês mais um pouquinho, né? A gente já caminhou muito tempo juntos, mas agora a gente vai poder trocar aí com várias pessoas que já estão até fazendo as saudações aqui. Não vou deixar de mencionar você, Nicole, tá bom? Gente, um beijo. Danilo, passo a palavra para você. Ok, obrigado, doutora Ana, nossa presidente da comissão, que até está enfrentando um desafio grande, né? Ela entrou na comissão como presidente e a gente já tem um novo normal, né? Que é um normal bastante estranho, mas é um normal que a gente está enfrentando todos os desafios e procurando aí, dentro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, estudar, né? Se informar para poder conversar com as organizações, com os gestores, sejam privados, públicos, para que, enfim, o nosso setor consiga passar bem, o nosso setor tão importante, né, que é o terceiro setor, consiga passar bem por esse momento e ficar cada vez mais estruturado.
Queria agradecer também a todos que estão aqui nos assistindo, muitos amigos, né? Eu tenho visto aqui nos participantes, enfim, muita gente que está aí nessa caminhada com a gente do terceiro setor há bastante tempo, né? Desde o início da comissão, inclusive, né? Que para nós a gente tem muito carinho por esse trabalho, né? Está aí desde o início e verifica como esse trabalho vem se desenvolvendo e o próprio setor no Brasil tem se desenvolvido. E também dar um oi aí para os meus amigos, né, os doutores Cláudio, né, a própria Ana, presidente, mas agora um oi como amiga de comissão também, Ricardo, Josenir e Laís. Então, o tema de hoje é bem importante, como todos os outros, claro, que têm sido apresentados ao longo da pandemia, mas nós já tivemos uma legislação que a gente não pode talvez mais chamar de nova, né, que trata do marco regulatório e das parcerias com o poder público, e no momento que ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre a lei, né, com esse cenário que nós temos, as dúvidas elas aumentam bastante, né, inclusive com o número de medidas provisórias, enfim, portarias e outros regulamentos que têm aparecido nesse momento. Então, a ideia é a gente começar. Eu vou fazer uma primeira pergunta, uma primeira colocação, um primeiro tema, e aí quem for começar a falar pode se apresentar e depois a gente vai vendo as considerações de cada um. Os comentários, eles não vão ser extremamente longos, né? A gente vai fazer inicialmente comentários mais breves, mas porém não, vamos dizer, superficiais, mas também é para que a gente consiga rodar e falar sobre vários temas aí ao longo dessa apresentação. Queria também agradecer a presença da doutora Gislaine Caresia, né, que está presente aqui assistindo o evento, e vamos lá, vamos começar porque agora tem bastante conteúdo para a gente tratar hoje. E a primeira pergunta, né, a primeira colocação, eu queria fazer para o Dr. Cláudio Ramos, né, ele vai iniciar aí os nossos giros de comentários, de reflexões. Então, para começar na parte mais geral, né, em linhas gerais, Dr. Cláudio, quais são os cuidados a serem adotados por uma organização da sociedade civil em tempos de pandemia? Olá, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nesse espaço virtual. Em isolamento físico, sim. Social, jamais. E jurídico, nem pensar, né, doutores? Estou aqui com os fundadores, praticamente, né? A Ana é mais novinha, né, na comissão, então não deu tempo de chegar na fundação, né, Ana? Então, alegria nesse quase 18 anos da Comissão de Direito e Terceiro Setor, onde conheci o doutor Dani, doutor Ricardo, doutora Ana, doutora Laís. Então, uma alegria falar sobre legislação aplicável ao terceiro setor ou, para alguns hoje, organizações da sociedade civil. O que nós temos? No levantamento prévio, foram editadas, olhem só, 280 normas no período de 6/2 de 2020 a 30/6 de 2020. Então, assim, é um prato vasto, nós não teríamos condição de esgotá-lo nesse pequeno espaço de tempo, das quais 65 medidas provisórias, nós temos algumas que impactam o direito do trabalho também, de alto interesse das organizações da sociedade civil. Nós temos 39 leis ordinárias, inclusive que tratam de assembleia como exemplo, e mais 176 decretos. Vejam bem, isso no âmbito federal, quem dirá no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, esse universo, esse desafio sobre marco regulatório em tempos de Covid, e um olhar em algumas normas dessas que foram editadas, com ênfase no campo federal, mas durante o evento nós trataremos também outras normas. Então, respondendo essa pergunta aberta, que ela cabe uma resposta muito ampla, vou tentar delimitar e deixar dicas práticas, acho que esse espaço também é importante para isso. Nós temos gestores, temos consultores, temos advogados, profissionais da contabilidade, auditores, então o que fazer, né? A pandemia chegou na organização. Então, numa reflexão breve, numa visão jurídica e de gestor, podemos dizer o seguinte: as organizações da sociedade civil, elas têm uma legitimidade, uma visibilidade muito interessante nesse momento de pandemia. Elas são acionadas automaticamente, porque conhecem a comunidade, acessam redes que normalmente o poder público tem alguma dificuldade, portanto, elas são ágeis e eficazes para atender os mais vulneráveis. Então, nesse sentido, nós já localizamos aí uma pressão
em cima das atividades da organização da sociedade civil. Então, essa pressão, esse aumento de demanda por atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, contrapõe com a questão de aporte de reparto financeiro do governo. Olha que situação. Então, nós temos o aumento da demanda e discussões sobre orçamento, a manutenção ou não, via termo de parceria, que o pessoal chama de marco regulatório. Nós temos aí falando um pouco de cenário externo, tá? O aumento das doações, os indivíduos estão mais sensibilizados, tem estudos da própria BCR, via monitor de doações. Nós temos agora, por outro lado, se nós olharmos o percentual do orçamento público que é destinado para as ações, hoje ações socioassistenciais, nós temos aí a questão de tipificação, que pode ser revista ou não, acho que é o momento de revisitar esse assunto, mas elas atendem, esse 0,5% do orçamento anual destinado ao sistema, atendem apenas 2,7% dessas OSCs. Então, nós estamos falando o quê? De recursos financeiros. Acho que é uma grande dificuldade que o gestor deve enfrentar. Nós vamos deixar algumas dicas práticas aqui, respondendo a pergunta. Então, o primeiro movimento que nós observamos, e é um movimento correto, foi instituir um comitê de crise, um grupo de pessoas que se dedicam a responder remotamente às questões trazidas ao dia a dia da organização. De tal sorte que as organizações reorientaram suas atividades dos projetos ou dos serviços, até por conta do teletrabalho ou impossibilidade de deslocamento, etc., revisando o seu... se distanciando do cumprimento da sua missão social. Aqui já faço um alerta como dica prática. Ora, se eu estou realizando atividades que não estão amparadas no meu estatuto, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu posso estar diante aí do desvio de finalidade. Então, dica prática número 1, verificar se o que eu estou fazendo está em linha com o meu estatuto. Caso contrário, você deve atualizá-lo, tá? Então, essa é a primeira dica prática. Esse distanciamento da missão social, que alguns chamam de mission drift, né? Tem um nome até chique, mission drift. Se você está realizando isso, tem que fazer um alinhamento com o seu estatuto. Portanto, não seria de se extrair uma revisão estatutária para não incidir o artigo 50 do Código Civil, chamado desvio de finalidade, e que tem consequências, tá? Dica número 2, ficar atento às normas pandêmicas. Nós colocamos aí esse universo de 280 normas. É claro que nem todas se referem à pandemia, mas é uma pandemia de normas também, então é importante verificar esse ambiente interno, essas normas. Hoje nós vamos comentar algumas delas, tá? Medidas provisórias, lei de assembleia, etc. Agora, atento às questões do marco regulatório. Que artigos eu encontro na lei de parcerias, que eu prefiro ao invés de marco regulatório, e também no seu próprio decreto 8.726/2016, que poderiam abrigar decisões que eu deva tomar internamente para atender os desafios trazidos pela Covid. Então, os colegas aqui abordarão alguns artigos e a própria lei nesse sentido, tá? Então, eu preciso revisitar o marco regulatório e o próprio decreto. Uma outra dica prática, verificar alternativas em relação à equipe de trabalho, etc. Então, tem alternativas que você deve verificar. Durante o nosso encontro, nós vamos aprofundar isso. E aqui o capítulo especial, as questões trabalhistas, tem tido uma série de mudanças. Então, é fundamental se aliar com o seu departamento pessoal, com a sua área jurídica trabalhista. E outra dica, um orçamento de guerra, revisitar o seu fluxo de caixa, fazer uma análise horizontal e vertical em questões da calamidade. Nós tivemos alterações fiscais, tributárias, com ampliação de prazo de alguns tributos, então tem que readequar esse fluxo de caixa. Então, finalizo dizendo o seguinte, você gestor, você consultor, planejar e agir. Nada de novo, tá? Planejar e agir, elaborando esse plano de ação para enfrentamento da crise, que tem que ser revisitado praticamente semanalmente, porque as leis estão se modernizando. Uma hora pode abrir, outra não pode abrir, enfim, essas questões todas. Então, como início de um bate-papo, acho que algumas dicas que servem aos gestores sociais e também aos seus consultores que nos visitam. Muito obrigado. Muito bem, doutor Cláudio. São vários, hein, os cuidados aí que o senhor trouxe nas suas anotações. Sim. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Josenir para ele complementar ou fazer alguma reflexão sobre a sua fala e os cuidados gerais, né, a serem adotados pelas organizações em tempos de pandemia. Obrigado, Danilo. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Ana, Cláudia, Laís, Ricardo, Danilo, pessoal da OAB, muito obrigado. A todos vocês que se interessaram pelo nosso assunto, muito obrigado. A gente vai ficar um tempinho aqui discutindo. Eu acho que a gente vai ficar aqui discutindo mais ou menos a mesma coisa que nos últimos 18 anos de comissão
a gente tem discutido, e mais ou menos o que eu, nos últimos 30 anos, também tenho discutido. Eu comentei que agora em maio, mês retrasado, eu fiz 30 anos de atuação no terceiro setor, e não há muita diferença entre o que o Cláudio acabou de dizer e outras coisas que nós vamos acrescentar do que a gente conversava lá atrás. Aliás, hoje de manhã, muitos que estão aqui assistiram o evento do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, voltado para o terceiro setor. Havia 2.000 pessoas assistindo hoje de manhã, e as dúvidas, as questões e as orientações, ou não orientações, eram praticamente as mesmas que a gente vê e viu ao longo dos últimos anos. A gente que atua no dia a dia e ajuda as entidades a se organizarem, a organizarem sua documentação, a gente está cansado de falar isso para as entidades, e, de novo, a gente vê muitas entidades com dificuldade de organizar o básico. Então, os cuidados que o Cláudio falou, alinhados a todos os outros que foram discutidos hoje de manhã, eles são os mesmos, a gente não vai trazer aqui nenhuma novidade. A pandemia, eu costumo dizer, ela acirrou, polemizou e escancarou na nossa cara as dificuldades que todos nós e que todas as entidades tinham desde sempre. A gente tem uma série de dificuldades que, ano após ano, elas não se alteram. Eu tenho uma entidade, neste momento, que eu tenho que fazer a defesa dela no Tribunal de Contas, e a defesa, basicamente, a entidade não cumpriu nada do que ela deveria cumprir. Em 2020, com a tecnologia, com a internet, com esse volume de informação gratuita que todos nós temos acesso a hora que a gente quiser, é muito difícil você entender por que as entidades ainda não conseguem se organizar no mínimo necessário. Ontem à noite eu assisti a uma live do Antônio Brito, nosso eterno deputado federal, conversando com uma irmã, inclusive, e ele falando que as entidades estão aptas a ajudar, estão ajudando, elas estão sendo efetivamente a saída para que o Estado consiga atender a população, como exatamente sempre foi. As entidades sempre foram isso, as entidades sempre estavam presentes no momento em que elas eram exigidas, e mesmo assim elas têm essas dificuldades, e essas dificuldades fazem com que elas sejam punidas por causa de um ou outro descumprimento de uma obrigação boba, de algo que poderia ser facilmente contornável. O Cláudio acabou de falar a vinculação do objeto do estatuto a efetivamente o que se faz na prática. Meu Deus do céu, será que em 2020 a gente tem que falar isso? Mas tem que falar porque invariavelmente cai na nossa mão uma entidade que fez um projeto de trabalho e executou um trabalho diferente daquele que estava projetado. E às vezes, isso está diferente do que está nas finalidades do Estatuto, e pior ainda, às vezes isso está diferente do que está no CNAE, do CNPJ da entidade. O CNAE, ele veio à tona com também a lei de 2009, também com a 12.101. A 12.101 vai para 11 anos. Vai para 11 anos. E a gente está falando da nova lei do SEBAS, não estamos falando de nova. O Cláudio acabou de falar, né, das novas normas na época da pandemia. As novas normas, elas se aliam àquelas malucas que já existiam e que todas as entidades deveriam ser cumpridas. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente de prestação de contas, que passa por tudo isso, porque você só consegue prestar contas adequadas se você fez o projeto adequado, recebeu o dinheiro adequado, executou o que foi adequado, e daí você consegue prestar contas adequadas. Porque se nada disso aconteceu, a sua prestação de contas, na verdade, vai escancarar a sua deficiência interna de não ter conseguido atingir o objetivo ao qual você se propôs e que deve estar escrito lá nos instrumentos jurídicos que nortearam aquele relacionamento.
Então, de certa maneira, se a prestação de conta, se você desenvolveu ao longo do tempo em que você fez a parceria com o poder público, se aquilo não foi desenvolvido da forma adequada, a sua prestação de contas, na verdade, vai escancarar o que você não fez. E vai, de certa maneira, dar ao agente controlador, ao agente fiscalizador, ou ao órgão de controle interno e externo, você vai dar para ele a própria bala que ele vai te fuzilar, porque ao longo do tempo você não conseguiu cumprir aquilo que estava sendo cumprido. Então, como primeira manifestação, acho que está de bom tamanho, Danilo. Ok. Bom, obrigado, Joseni. Enfim, esse tema, como todos nós vemos, né, claro que ele envolve uma série de situações que não dependem de pandemia, né, que todos nós passamos o tempo todo e que agora a gente só percebe muitas vezes que essa falha é uma falha, ou alguma falha é uma falha que nos atrapalha demais, né? Principalmente quando a gente fala de falhas de planejamento, até com organizações que dependiam demais enfim, de poucas parcerias, enfim, não diversificavam fontes de recursos, mas não é tema de hoje, só para comentar como é importante para a gente, né, muita organização fecha a porta, né? Não é só, a gente fala tanto de lojas, de comércios que estão com esse problema, mas o terceiro setor enfrenta exatamente o mesmo problema. O Laís, agora a doutora Laís, né, muito interessante a gente contar com o conhecimento dela, inclusive quando se fala de parcerias, porque ela contribuiu muito, né, com a nossa lei de parcerias, com o marco regulatório, enfim, como queiram chamar, com a lei 3.019 de 2014, e queria ver as considerações da doutora Laís também sobre essa parte inicial. Estou até pensando aqui, já para refletir com meus amigos também, antes da Laís falar, eu acho que mais adiante eu vou fazer umas perguntas específicas para cada um, sem rodar, né, para todos falarem da mesma questão, porque eu acho que vai ficar mais rico o debate, né, com mais temas e menos opiniões sobre o mesmo tema. Claro que se alguém quiser complementar, basta complementar, né, após a fala do colega. Então, a doutora Laís, com vocês. Obrigada, Danilo. Queria cumprimentar aqui nessa mesa virtual a nossa presidenta, Ana Carolina Carrenho, e que nos dirige aqui na Comissão de Direito do Terceiro Setor, que eu passei a integrar aqui na minha volta ao Estado. E cumprimento aqui também meus colegas de comissão, Joseni, Danilo, Ricardo e Cláudio. É sempre um prazer estar aqui entre vocês, podendo, enfim, fazer reflexões e trocas acerca dos temas referentes ao direito das organizações da sociedade civil, do direito do terceiro setor. Eu acho que, enfim, pegando um pouco das falas anteriores, o Cláudio trouxe aqui as 280 normas, a gente no escritório teve a ousadia de acompanhar essas normas semanalmente, né? E uma das coisas que nos preocupa é justamente a ausência de normas específicas sobre as parcerias. A gente teve um único decreto, que foi o decreto 10.315 de 2020, que é um decreto federal, que tratou apenas do tema da prorrogação das parcerias que fossem ser encerradas nesse momento da pandemia. É um decreto de abril. E de lá para cá, o governo federal não tomou nenhuma medida que pudesse albergar, lastrear, alicerçar, ajudar, apoiar as organizações da sociedade civil. A gente teve medidas provisórias referentes ao setor econômico e nessas medidas provisórias também não vieram medidas de apoio, de socorro emergencial às organizações. As organizações mobilizaram no Congresso a possibilidade de também acessar crédito, apesar de ter muita dificuldade de depois poder pagar esses créditos, né? E também a possibilidade de utilizar da medida que tratou das sociedades anônimas, que foi a medida provisória 931, que dizia que, enfim, as assembleias podiam ser realizadas em prazo mais estendido, inclusive de forma virtual, que é o que a gente está vivendo hoje nesse momento de isolamento.
Então, essas duas modificações foram conquistas da sociedade em articulação com o Congresso, não vieram do Poder Executivo. Então, a gente precisa um pouco também, enfim, lamentar e cobrar, né, que essas medidas venham para que a gente possa melhor orientar a administração pública em relação a esse tema. Na ausência de uma norma federal, os estados e municípios estão também buscando editar seus normativos para conseguir construir as suas lógicas de atuação em relação aos repasses de recursos públicos durante esse momento, que é um momento muito inusitado, muito histórico. Nenhum planejamento estratégico que foi realizado no passado teria previsto isso, né? Então, queria citar aqui dois normativos interessantes nesse sentido, que é a Lei 9517, de 2020, né, do município de Salvador, que trata dessa possibilidade de readequação das metas e manutenção dos contratos de trabalho, que é sempre uma grande preocupação das organizações da sociedade civil, e também o decreto 47986 de 2020 do governo do estado de Minas Gerais, que também fala sobre a manutenção das parcerias, inclusive com a possibilidade de alteração do objeto, desde que as novas ações sejam conectadas com o processo de enfrentamento ao combate aos efeitos da pandemia. Então, são dois normativos que vieram no sentido de ajudar essa discussão e a gente precisava ter essas regras mais claras, né, em todo o Estado, né, e aí desde a União até os demais entes subnacionais. Uma decisão importante, a gente tem uma jurisprudência positiva nesse caso, foi alcançada no Rio Grande do Sul, quando se discutiu a questão do MOVA, né, na educação, e o município resolveu suspender, né, toda a execução dessas parcerias e suspender, consequentemente, o repasse. E o Judiciário reconheceu que dentro da Lei 13.019 de 2014 não há hipótese de suspensão para que isso aconteça. Então, foi uma jurisprudência bastante positiva que eu gostaria também de registrar, porque eu acho que na medida que a gente não tenha as soluções administrativas em consenso, em comunhão com a administração pública, o Judiciário, enfim, infelizmente, precisa ser acionado para solucionar os conflitos que estão colocados. E aí, até quando a gente escuta essa discussão que o Josene traz de, enfim, por que há tantos anos a gente continua discutindo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente já avançou bastante, mas, de fato, tem uma questão que enfim, sempre me instiga bastante, é que a gente reconhece bastante a fragilidade institucional das organizações da sociedade civil Brasil afora. Especialmente no campo da assistência social, enfim, a gente tem muitas organizações que têm uma fragilidade de gestão e que precisa contar com apoio, né? E aí vários projetos interessantes nas universidades, nas próprias comissões da ordem, enfim, em vários espaços a gente busca fazer esses processos de apoio, de capacitação, de gestão, de desenvolvimento institucional às organizações. Mas existe também, enfim, uma fragilidade institucional dentro da administração pública. E aí é muito importante que a gente também entenda isso, que muitas vezes os gestores também estão sem saber o que fazer dentro da própria administração pública. Então, nesse momento onde a principal questão é a repactuação do plano de trabalho, a reformulação das metas e a construção dessa legitimidade de que esses recursos sim estão sendo empregados dentro da lógica pública, com todas as questões que o isolamento social impõe, precisa ser, enfim, feita em conjunto, né, nessa lógica de parceria entre a organização da sociedade civil e a administração pública. E muitas vezes o órgão público não sabe o que fazer. E aí precisa contar com, enfim, com uma orientação mais macro do ente subnacional como um todo, por isso a necessidade de edição de uma norma mais clara do município inteiro, enfim, do estado inteiro, e especialmente se viesse alguma coisa da União nesse sentido. Como contribuição ao cenário, a plataforma para um novo marco regulatório das organizações de sociedade civil, que é um coletivo que reúne diversas organizações, enfim, pediu, aí eu ajudei nessa redação, junto com a advogada Paula Estorto, na construção de uma cartilha sobre a execução das parcerias durante o momento da pandemia. Eu vou depois aqui colocar o link para vocês, quem quiser, enfim, saber um pouco mais, mas justamente também trabalhando nessa cartilha, que nessa lógica de pensar o planejamento,
seleção e celebração, execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas, que é uma lógica didática dessa lei processual, que é a Lei 3.019 de 2014, a gente sente a ausência das regras e a necessidade de que nós, advogados, tenhamos que fazer, enfim, as construções a partir do ordenamento jurídico de buscar acionar, né, quais são os alicerces, os fundamentos da própria lei e os demais normativos vigentes para tentar construir um caminho, né? Então, ali tem algumas contribuições que passam por coisas objetivas, desde tomar cuidado com formalização e sobre essas questões da execução e das mudanças do plano de trabalho, até a prestação de contas, que vai ser aqui também mais conversada posteriormente. Uma coisa que a lei objetivamente trouxe foi a hipótese de dispensa de chamamento público para questões de calamidade pública, como é o caso que a gente está vivendo, e está previsto no artigo 30 da Lei 13.019 de 2014. Então, essa ideia de convocação das entidades para que elas possam ser parceiras no enfrentamento aos efeitos da pandemia também está colocada como uma possibilidade. E aí a gente sabe que as organizações têm muita mediação nas comunidades, tem muita entrada com o público que atende, enfim, então acaba sendo um super ator importante para a distribuição de equipamentos de segurança, de higiene e de, enfim, alimentos e etc. Então, é possível fazer parcerias que possam, enfim, apoiar o Estado nesse sentido. Mas esse mesmo Estado precisa definir sobre as parcerias que estão em execução também e não deixar as organizações à deriva para que, enfim, as soluções venham a posteriori, né? Mesmo nesse decreto federal, quando fala de alteração de plano de trabalho, ele dá um prazo de 120 dias para que essa alteração seja feita. Então, é compreensível que as coisas não sejam feitas de forma imediata, porque é uma situação muito sui generis, muito inusitada para todo mundo, mas que a gente tenha essa clareza e que os órgãos possam chamar suas redes e fazer as negociações necessárias para que a situação possa ser melhor orientada nesse momento. Então, acho que como primeiras contribuições, o que eu queria trazer do cenário era um pouco do que a gente já conseguiu avançar, a lacuna existente legislativa, a necessidade que a gente tem de discussão sobre isso, né? E um pouco dos cuidados aí, adicionando ao que já foi falado, essa necessidade sempre de formalizar, porque a administração pública, no final das contas, vai julgar sempre pelas justificativas, pelas coisas que estão escritas nos processos administrativos. Então, é muito importante que a gente possa construir essas coerências da lógica do que são as decisões que estão sendo tomadas pelas organizações. Então, cabe sim a aplicação da medida provisória trabalhista para as organizações, tem várias medidas que podem ser tomadas nesse momento, e todas elas têm que ser tomadas e anotadas, para justamente dar essa coerência do que foi feito, né, para que a gente possa justamente ter, enfim, melhores justificativas e melhores prestações de contas. Com certeza, a gente vai contar com esse inusitado também nesse processo posterior de julgamento sobre os processos existentes, mas não tanto com sensibilidades. A gente vai contar com esse olhar do inusitado a partir dos alicerces vigentes. E por isso que é importante que a gente possa, dentro de cada plano de trabalho, de cada objeto, entender o que é possível transformar para online, o que é possível fazer de desenvolvimento pessoal, de capacitação, de investimento nesse momento, para continuar dando lastro à existência e à necessidade daquela parceria. Isso sem falar nas parcerias que estão aí no front, realmente continuando atuando a todo vapor e nos protegendo, né, seja na área da saúde, na assistência, que são bastante relevantes, né? Eu falo mais sobre essas que estão ainda com bastante dúvidas sobre a sua continuidade aí durante o processo da pandemia. As ordens para o debate, para o diálogo, para as perguntas, e, enfim, vou tentar, já vi aqui rapidamente que o Josene me apoiou colocando alguns links, e se faltar algum eu tento contribuir. Obrigada. Opa, desculpa aí, eu
não liberei o som. Então, agora com o doutor Ricardo, obrigado, Laís. O Ricardo, advogado, né, amigo, é também contador e auditor. E a gente queria também ver um pouco pelo lado do auditor, Ricardo, né? Nessa sua prática, né? Nas épocas, eu vejo que você atua com muitas organizações, seu escritório, a Audisa, né? Enfim, como está sendo esse momento, né? Para a auditoria, principalmente quando a gente tem até hospitais de campanha, enfim, uma série de campanhas relacionadas à saúde e à fome, né? Com relação a doações, a necessidade, né, que o público e o povo brasileiro tem passado com essa pandemia. Né? E qual o papel da auditoria em tudo isso? Né? E você podia contar alguns casos práticos para a gente do que tem acontecido? Bom, obrigado aí pela... Vou já anotar aqui, porque como faz pergunta, a gente começa se empolgando na apresentação, depois esquece que tinha que responder, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês, meus amigos, minhas amigas aí do terceiro setor, os amigos aqui da comissão da OAB, de modo especial, a amiga e presidente, a Ana Carolina, a quem eu agradeço a oportunidade aqui dada de estar com os demais amigos, doutora Laís, Danilo, Josenir e também o Claudião, Cláudio Ramos, né? Claudião não, né? Vamos manter uma formalidade aqui, vai. E agradecer cada um também que prestigia aqui esse trabalho da comissão, que tem feito esse trabalho gigante, atendendo não só os profissionais no estado de São Paulo, mas pessoas de vários lugares do Brasil. E, como sempre, a nossa comissão, que eu tenho a honra, como foi falado ali, né, ser fundador. Quando você fala fundador, Cláudio, isso aí denota um pouco o tempo, né? E você foi muito educado ali ao blindar a Ana nessa questão. Mas falando em tempo, eu também aí já vi que eu e o Josenir somos os mais antigos em tempo de estrada aí. Pode não parecer, viu, Josenir, mas eu completei agora em abril 34 anos de terceiro setor. Né? Então, somos mais antigos aqui. Você nasceu antes. Mas o bom é justamente essas pessoas que estão reunidas, cada qual aí contribuindo com muita formação, muito conhecimento há bom tempo. Eu vejo, né, dentro do nosso tema primário, né, as parcerias, o aspecto de desafios e soluções, eu vejo como a própria situação que todos trataram, a situação atual é de extrema exceção. Nenhum de nós aqui passou antes por uma situação de pandemia desta proporção. Então, sejamos nós, na individualidade, nas nossas empresas, nas nossas organizações, assim como o próprio Estado, ninguém tinha o planejamento. Como a própria Laís colocou, qualquer planejamento estratégico, em tese, furou, né? Porque nem seguradoras que fazem os melhores riscos, análise de risco, conseguiram prever a pandemia e o tamanho e os efeitos dessa pandemia. Mas eu vejo, de modo inicial, que tem servido para um fortalecimento de pessoas e organizações. Um dos meus amigos aqui falou, acho que foi o Josenir, e é fato, o terceiro setor se mostrou ainda mais indispensável ao desenvolvimento da sociedade, da democracia, da execução de inúmeras políticas públicas e diversos outros serviços que a gente acompanha, não só das áreas que a gente vê mais ali no dia a dia, na ponta, né? Educação, saúde e assistência social. Eu vejo, nesse cenário atual aqui, eu diria algumas questões, antes de entrar na visão da auditoria, num plano mais macro, mostrou a importância da atuação política, o acompanhamento político institucional, advocacy, como alguns gostam de falar, do quanto as nossas entidades precisam participar mais na construção do cenário normativo, regulatório, que atinge e que vai trazer as nossas entidades. Nós percebemos um problema geral, né? De modo comum, nós sempre olhamos para o plano federal, que é da onde vem, vamos dizer, de cima para baixo o negócio,
mas a gente tem percebido, com raras exceções, uma incompetência em âmbito federal, estadual e municipal, e uma falta de uma clara visão da importância e quão mais barato é trabalhar com o terceiro setor ou com as OSCs. Isso a gente vê Brasil inteiro, em todos os níveis. Então, eu digo que, de fora do nosso muro, essa atuação em rede, em bloco, atuação política é fundamental, principalmente para as mudanças que vão vir. E internamente, como alguns dos meus amigos já trouxeram aqui, no aspecto das soluções, é o investimento na gestão. Nós temos, o Danilo falou, eu tenho a oportunidade de acompanhar hospitais de campanha, escolas que estão em parcerias, escolas que estão funcionando e escolas que não conseguem funcionar, escolas que pararam, né? E outras obras de várias naturezas. O que a gente percebe no Brasil inteiro, e não só em função do porte, é que a forma como elas enfrentam o problema e a forma como gerenciam pessoas, tecnologia e os próprios negócios foi um divisor para, olha, eu vou conseguir ficar parado no problema ou eu vou conseguir atravessar alguma forma. E eu percebi que aqueles que pararam de ficar nadando no problema e pensaram, olharam mais à frente, conseguiram encontrar mecanismos de travessia, né? Então, melhorando a gestão da operação, gestão de pessoas, como o Cláudio muito bem falou ali atrás, a travessia, né, o desafio agora para atravessar, como qualquer família, qualquer negócio, gestão orçamentária, operação e orçamento. Então, também um pouco do que a Laís colocou, para tudo, rever ali o planejamento, como é que eu vou resolver agora, uma estratégia de contenção. E nos nossos clientes, que a gente tem visto o êxito, é aquele que tem dentro da mesma entidade, pessoas pensando na contenção do problema vivenciado e olhando para frente nas oportunidades. Quando o Josenir falou dos 30 anos ali, é verdade, alguns comentaram, 30 anos e não muda. De fato, a gente vê em sucessivos governos incompetentes. E o Brasil, a gente tem, não é só para o terceiro setor, uma cultura de burocracia, de cartório, de criar dificuldade. E isso é um negócio que a sociedade precisa melhorar para todo mundo. Agora, o que a gente também percebe, fazendo uma meia-culpa, e acho que aí está uma oportunidade para avançar, dentro desse cenário de exceção, nós temos regras que passaram a envolver as organizações nas parcerias, nas contratações ou na alteração das suas contratações. Então, é analisar qual é o efeito disso com o seu advogado, com o seu contador, e preparar essa prestação de contas desse momento diferenciado para quando isso tiver que ser feito. Olhando o seguinte, falamos do evento do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai olhar daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui a algum tempo, com uma outra cabeça, mas não com a cabeça que a gente está vivendo agora, que é no meio da pandemia, e aí, como é que eu apago o incêndio? Então, nós temos que ter dentro da entidade aquele pensamento estratégico de buscar segurança jurídica, embasar as decisões e os caminhos encontrados. Eu tenho percebido, em vários clientes, aí entrando já na questão da auditoria, quando veio a legislação permitindo a dispensa da licitação ou facilitando ainda mais as contratações, não só das entidades, foi uma porteira aberta. Então, o negócio foi uma porteira aberta e a gente está vendo pipocar Brasil afora os casos de corrupção, alguns envolvendo, inclusive, entidades do terceiro setor, as nossas organizações da sociedade civil. E não é raro perceber que muitas entram de gaiato, umas caem no conto da sereia, daqui, né, no canto da sereia, que a coisa está fácil, o prefeito, que quer que seja, porque ele não é mais o presidente da República, a coisa acontece na cidade. Então, aí, olha, quem é que está chegando com a proposta para mim? Quais são as condições? Então, nós temos que ir olhando com uma certa cautela, né, e eu falo, o que está sendo proposto para a entidade? Qual é o risco? Né? A gente fala muito de compliance hoje em dia. Qual é o risco da entidade ser questionada? Seja o ente público, o administrador público ou a entidade,
com todas as normas que saíram agora, e acho que foi a Laís que falou das 280 normas, aqueles cuidados básicos de quem eu compro, como eu estou comprando, quais os cuidados eu estou tendo, a documentação, a gente percebe que é ali que está sendo o problema. Então, tem gente que fala, não preciso, o prefeito me garantiu que eu pode ser contratado e eu posso comprar. Então, esses cuidados de não ser seduzido pela facilidade vão ajudar a evitar o problema. Porque na hora que estoura esse abacaxi na mão da entidade, fulano já não é mais prefeito, mas a entidade está lá. Então, eu diria que o apoio jurídico, um apoio contábil e uma visão de compliance, de conformidade, vai ajudar bastante e com muito cuidado na documentação. Ô Danilo, eu posso falar ou você vai fazer outra rodada? Não, com certeza. Pode complementar, doutor. Eu queria só fazer uma fala rapidamente, Josenir, não quero te atrapalhar nem atrapalhar o grupo, mas eu só queria registrar que tanto em relação a 10.315, que a Laís mencionou, quanto a medida provisória 944 e a medida provisória 931, a Comissão de Direito do Terceiro Setor oficiou os respectivos representantes da Câmara e do Senado para que houvesse um maior apoio no sentido de visibilidade, né? Porque sequer a visibilidade das organizações foi feita nesse cenário de pandemia. A gente já teve algumas manifestações e, obviamente, não teve outros retornos, né? Também enviamos para outros temas em relação ao ITCMD, está tudo registrado lá no nosso site da Comissão de Direito do Terceiro Setor, só para o registro. Eu quero pegar um gancho só do que o Ricardo falou e pegar o gancho também de uma pergunta que alguém fez aqui. Se a gente fala, o Ricardo mais tempo que eu, ele se entregou. Se a gente fala mais ou menos a mesma coisa, se a gente sabe o que deve ser feito, por que a gente não faz? Que a gente sabe que tem que fazer o plano de trabalho, a gente sabe que tem que fazer. Que a gente sabe que não pode confiar na autoridade da vez, a gente sabe que não pode porque os mandatos acabam, as pessoas mudam, ninguém vai lembrar daquele detalhe que foi conversado no jantar aquele dia, não sei o quê, porque na hora que a coisa estoura, na hora que eventualmente a entidade é questionada por algum motivo não republicano, o que vale é o que a entidade tem de papel. O que nós, advogados, vamos precisar, o que os contadores vão precisar, o que os auditores vão precisar, é de papel em que a entidade externou a sua postura em relação a determinada circunstância. Então, por que isso não muda há 10, 20, 30 anos? É porque, por mais que a gente tente convencer as entidades a se profissionalizarem do ponto de vista de registrar, e a Laís disse isso, de registrar as suas posturas, os seus pensamentos, os seus atos, nem que seja por e-mail, para que daqui a 1 ano, 2, a gente resgate aquele e-mail que foi enviado para a autoridade, ou para o controlador, ou para o órgão externo, dizendo que, olha, no dia 6 de julho, bem durante a pandemia, a entidade agiu dessa forma, porque o cenário era desse jeito, eu não tinha condição de agir diferente por causa disso, eu fui premido pelas circunstâncias a agir dessa forma, porque se ela mandar nem que seja um e-mail safado para alguém, a gente resgata esse e-mail daqui a 1, 2, 3 anos e consegue falar, olha, tá vendo? A entidade se posicionou a respeito desse assunto e, na verdade, a autoridade, ou quem quer que seja, ou quem foi o destinatário desse e-mail, ignorou e acabou não tomando providência nenhuma. Mas eu vou falar de novo quando voltar a palavra para mim, eu só queria fazer esse adendo. Obrigado, doutor Josenir. Agora, seguindo, né, voltando ao doutor Cláudio, a gente tem aí mais 35 minutos, enfim. Então, vamos fazer mais uma questão para cada um, uma resposta, por favor, de no máximo 5 minutos, para que dê tempo da gente responder alguma questão e fazer as considerações finais. Mas para o Cláudio, eu estava pensando, né, de tudo que ele falou, tocou em vários temas, mas tocou também no tema das relações de trabalho.
Eu queria que, se possível, né, o Dr. Cláudio aprofundasse só um pouco quais os ajustes, né, que são possíveis serem realizados dentro da legislação, enfim, pandemia e pós-pandemia, que ainda não estamos na pós, mas já estamos passando pelo primeiro movimento aí. Então, o que a gente tem de legislação sobre isso, juntando com o trabalho presencial e online, né? Se as organizações estão sabendo como equilibrar isso e fazendo isso juridicamente adequado, né? O teletrabalho. E também, basicamente, né? Também sendo objetivo, a relação contratual, né? Porque a gente tem a relação da parceria em si, mas a própria organização da sociedade civil tem seus fornecedores. E como que fica a relação com esses fornecedores? Puxa vida, é um negócio complexo aí. Complexo, mas acho que dá. Só isso para ele, Danilo? Não tem mais nada beleza. Aí para ele falar, não? Bom, em relação a relações do trabalho e relações com fornecedores, né, a primeira observação que eu faço, a doutora Laís já abordou isso, a possibilidade de alteração da parceria. Então, a própria lei ela estabelece isso. E ela lembrou a impossibilidade de término desse contrato, dessa parceria. Tá? Então, a primeira informação é essa aí, que você pode alterar, e a lei é específica lá no seu artigo 55, que tem que ser solicitada formalmente e justificada pelo gestor social. Tá? Então, aquele gestor social tem que ficar atento a essas questões. Então, defendo que é uma aproximação com o gestor daquela política pública, verificar como ele enxerga isso, se é que ele enxerga alguma coisa, nós já vimos que tem dificuldades, né? O Josenir provavelmente vai aprofundar esse assunto. O gestor também, lembrando que a lei trata de improbidade administrativa, então isso pode gerar uma certa paralisia. Vamos ver o que acontece no cenário interno, ver como eu reajo, e não reagir também é uma reação. Então, nesse sentido, a primeira orientação é que essa parceria poderá ser alterada, mediante uma negociação, um acordo com o gestor daquela política pública. Agora, segundo o decreto 10.282, é considerada atividade essencial assistência à saúde e social. Olha só, o próprio decreto reconhece esse DNA de essencialidade e que leva ao atendimento da população em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos um conflito. Aquele funcionário que, eventualmente, é grupo de risco, que tem uma função linha de frente no atendimento da assistência social da saúde e que tem que ficar em isolamento social. Tá? Então, como conciliar isso? O direito do trabalho, ele trata as suas exceções. Nós temos lá alguns artigos da CLT que já trata de calamidade, etc. Mas vamos chamar a atenção, respondendo à pergunta que o Danilo fez, nós temos hoje 2 medidas provisórias que podem acomodar essa situação de uma certa forma. Uma delas é a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, que trata de medidas trabalhistas para o enfrentamento dessa calamidade pública. Então, recomendo a leitura e já deixo registrado aqui a importância do artigo 2º dessa medida provisória 927, que ela trata sobre a celebração de acordo individual. Então, nós estamos vivenciando aí uma readequação da pirâmide da hierarquia das normas com a prevalência do acordo individual de trabalho. Então, é uma saída, é uma forma jurídica. É claro que precisa do seu consultor, do advogado trabalhista, com esse olhar. Nós conhecemos a profundidade, as dificuldades que traz o direito do trabalho. Mas esse artigo 2º, ele trata do acordo individual escrito, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, salvo a Constituição Federal. Então, é um instrumento que você pode utilizar nessa medida provisória. Agora, em relação a teletrabalho, banco de horas também, eu acho que é importante buscar essa solução, está na medida provisória no seu artigo 3º, que o empregador, lembrando que é uma organização da sociedade civil, é empregador para os efeitos da CLT, poderá adotar as seguintes medidas: o teletrabalho. Aí abre uma outra discussão em relação ao teletrabalho, por exemplo, o uso dos equipamentos, se tem reembolso desses custos, como é que seria isso? Então, esse olhar, questões de proteção dos dados, olha só, nós vamos falar, se der tempo, um pouquinho sobre isso. Antecipar as férias individuais. Então, essa medida provisória trata todo o seu regramento em relação à gestão do pessoal. Não podemos esgotar esse tema aqui. Fala das férias coletivas, o banco de horas, que é um instrumento bem interessante, já trazido pela reforma trabalhista, sem necessidade de um acordo
coletivo específico, tá? Então, recomendo fortemente essa medida provisória. E também, outra medida provisória, nós falamos lá mais de 65, né? Estou citando duas aqui, os colegas vão citar outras com certeza, trata do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Trata, portanto, do benefício emergencial e a redução proporcional da jornada, do trabalho e salários, e a própria suspensão temporária do contrato de trabalho, com aqueles percentuais a cargo do gestor social, da organização da sociedade civil e do próprio poder público. Isso gera uma repercussão lá em relação ao plano de trabalho. Como é que fica essa equação em termos financeiros? Tanto é que alguns gestores têm encaminhado ofício para os gestores sociais perguntando se ele aderiu à medida provisória ou não, né? Essa discussão, se adere, quais são os efeitos. Então, tem que sopesar exatamente esse custo-benefício. Alguns gestores, infelizmente, não estão entendendo nem o que é esse ofício, por que tem que responder, mas isso tem consequência em relação à prestação de contas que os colegas vão abordar. Então, em rápidas abordagens, fecho esse raciocínio trazendo aqui 3 artigos do Código Civil, como alerta, como assim, um psicotapa jurídico, que é dever do administrador da sociedade, incluindo aí por analogia o gestor social, ele deve ter no exercício das suas funções o cuidado e a diligência. Acho que essa é a resposta mais importante. Agindo como homem ativo é o conceito do homem médio do direito, empregando na administração, nessa administração social, a probidade, com cuidado e diligência. Então, doutor Josenir comentou sobre isso, registrar esse atos, nós estamos vivendo nesse momento, tempo zero, quando for no tempo 3, tempo 4, essas contas forem analisadas, então, fortemente recomendar para registrar isso em ata, enfim, tudo certinho, assinando quem tem que assinar, aproximar também o Conselho Fiscal, então é importante o papel do controle interno nele, tá? Acho que não sei se consegui em 5 minutos, mas corri o máximo que deu aqui. Obrigado. Doutor Cláudio, não, conseguiu sim. Eram esses os temas, sei que eram muitas questões, né? Mas conhecendo a sua forma de pensar, acho que era fácil de relacionar. Obrigado. Então, agora seguindo, eu queria falar um pouco também sobre um tema que já teve até pergunta, mas a gente não abordou especificamente ainda, então, tratar com o Josenir, né? Doutor Josenir, como fica a prestação de contas nesses tempos de pandemia, né? Como a gente adequa a lei para essa época com relação à prestação? Antes da prestação de contas, o Danilo e colegas e assistentes, eu quero retomar, já que eu tenho pouquíssimo tempo, eu quero retomar essa história que eu alertei de a necessidade de se manifestar para o gerente do seu contrato, para o seu parceiro público, sobre o andamento das ações durante essa época de exceção. No evento que a gente já se referiu hoje, do Tribunal de Contas do Estado, o que ficou claro, e também a gente já sabia, obviamente, é que o tribunal também ele não tem respostas prontas para as perguntas que estão sendo feitas, porque as pessoas que trabalham lá também estão vivenciando essa situação nova. Foram feitas muitas perguntas práticas de suspensão de contratos, de suspensão de parcerias, de não repasse, etc. e tal, que o tribunal também não sabe responder, porque eles também estão vivenciando isso. E não adianta procurar nos juízes a saída para todos os nossos males, porque eles também são cidadãos como nós e também estão vivenciando a época da pandemia, e quando chega alguma questão para eles, eles têm que se apoiar nos princípios gerais de direito e no que até agora foi editado. Então, nós temos por nós mesmos, nós entidades, nós assessores de entidades, levar em consideração algo que é tão difícil hoje em dia, não hoje em dia, mas sempre foi, é tão difícil quanto claro o que deve ser levado em conta, que é o famoso bom senso. O que o bom senso? Aí em direito tem o famoso homem médio. O que o homem médio sugeriria fazer diante dessa determinada circunstância? Então, antes de chegar na prestação de contas, Danilo, eu acho que a entidade tem que se preocupar em registrar, em formalizar as situações novas vivenciadas pela pandemia,
se não conseguiu atingir a meta, por que não conseguiu, colocar no papel as justificativas em tempo real do porquê que não se consegue chegar a determinada providência, e até mandar isso por e-mail para o gestor, para o controlador, para os órgãos internos da entidade, para todo mundo ajudar a pensar junto. O Cláudio está certo no que diz respeito às questões de responsabilidade do gestor, mas também há normalmente um conselho fiscal, um conselho de administração, um auditor externo. A gente tem que compartilhar todas essas situações novas que a pandemia faz com que a gente experimente, porque ninguém sabe exatamente o que fazer. É pelo ajuntamento de um monte de opiniões técnicas e não técnicas de quem está vivenciando, do destinatário do serviço, que a gente constrói uma postura defensável para que daqui a 1, 2 anos, quando talvez a gente já não vivenciar na pele, como a gente está vivendo, a gente não tem que ficar pensando em lembrar detalhes do passado que não foram registrados. Quando eu falei da prestação de contas, existe uma lei que é muito boa, que todos nós ajudamos a fazer com que ela fosse editada e que agora, recentemente, até sofreu uma tentativa de mudança do seu foco, e ainda bem que o STF não se sujeitou a isso, que é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, as normas de direito brasileiro, que é a Lei 13.655 de 2018. Essa lei ela é extremamente importante para nós que atuamos no terceiro setor também, porque ela prevê que o gestor não pode fazer as mudanças que ele bem entender com os objetivos que constam dos instrumentos que a gente assinou. Essa lei exige que haja motivação, que haja justificativa para que o gestor haja dessa ou daquela forma, e mais, ele tem que explicar por que não agiu de determinada forma e preferiu agir de outra forma, porque essa lei proíbe as decisões abstratas, que a gente no terceiro setor sempre vivenciou muitas delas. O gestor resolve falar, olha, a partir de amanhã eu quero que você mude ou que você altere o que você faz para isso. E você fala, não, mas eu não posso alterar para isso. Não, pode alterar porque eu sou o gestor, depois a gente faz um termo de aditamento, depois a gente faz alguma coisa. E essa lei que é de 2018, que já tem 2 anos, a 13.655, que é a LINDB, que para quem é mais antigo como nós, né, Ricardo, já que você falou que é mais velho que eu, a gente estudou como LICC, Lei de Introdução ao Código Civil. A LICC mudou para a LINDB. Eu também estudei como lei de introdução, peraí também, né? Eu não vou perguntar ela isso, porque ela está tão novinha que não vou fazer ela passar esse constrangimento. Então, a LICC virou LINDB e ela tem que ser usada pelo terceiro setor. Ela tem que ser usada como base de sustentação, não só para, eventualmente, questionar o gestor público de algum absurdo que ele queira fazer, porque essa lei é uma defesa para as entidades, mas também, obviamente, tem que ser usado pelas entidades que, ao agirem e ao documentarem as suas ações, isso vai gerar material para o jurídico, para o contador, para a auditoria, para o próprio gestor, para os órgãos de controle internos e externos lá na frente, essa lei também tem que ser usada. Então, o tempo é muito curto, não deu tempo de falar nem metade do que a gente tinha imaginado, mas o recado que eu quero dar para as entidades e para os assessores das entidades, assessor administrativo, contábil, jurídico, de auditoria, etc. e tal, registrem as ações que estão acontecendo, registrem o contexto das decisões que estão sendo tomadas e mandem para frente essas decisões, nem que seja por e-mail, para que a entidade construa um histórico que possa lhe ser útil mais no futuro. Ok, doutor Josenir, obrigado. É uma pena, né? Porque tem muito assunto, realmente o tempo é curto, a gente fica até com aquela sensação de que tem que falar logo, né? Mas, enfim, eu queria só dizer que hoje é o nosso primeiro webinar da Comissão Terceiro Setor. Nossa ideia é que isso vire rotina, né? Esses eventos.
não só na pandemia, mas em pós-pandemia também. A gente vai passar um bom tempo aqui em isolamento social, sem poder, enfim, participar de eventos presenciais. Então... Está jogando praga, Danilo? Oi? Está jogando praga na gente? Não estou rogando praga, mas assim, aglomeração eu acho que vai ser difícil esse ano, né? E aí eu acho importante que quem está nos assistindo mande também temas que acha interessante relacionados, né, ao terceiro setor, às organizações da sociedade civil, que tenham sempre, né, algum enfoque jurídico, né, nossa comissão jurídica, para que a gente possa preparar os próximos eventos, provavelmente de 15 em 15 dias, sempre com os assuntos que vocês, né, que o nosso público mais queira ouvir. E agora, seguindo para a Laís, né, já que a gente está ao tempo avançado, a doutora Laís, com experiência também, né, no poder público, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre próximos passos, né? Quais são, depois dessa situação toda, de como nós estamos nesse cenário jurídico, das organizações da sociedade civil, as parcerias, essas legislações genéricas, né? Quais os próximos passos do legislativo e qual a relação com o executivo? Obrigada, Danilo. Eu queria, antes de responder aí a sua pergunta, fazer coro a essa ideia que eu acho que resume muito, que é a ideia do registro do bom senso, né? Então, é muito importante que as justificativas sejam construídas de forma que elas possam contar uma história. E quem vai olhar para isso depois, quem vai julgar isso depois, vai ler essa história através do processo. Então, por isso que é bastante importante que a gente possa, enfim, contar essa história e ter esse bom senso retratado aí dentro do, enfim, do processo administrativo de cada ente. É direito da organização ter cópia do seu processo administrativo também, isso é uma coisa importante de saber, e que, enfim, a gente pode solicitar essa cópia, inclusive para saber a instrução. Às vezes você combina uma coisa, acha que o ofício está lá colocado e o ofício pode não estar, então, enfim, esses cuidados são sempre bons de ser tomados. O deputado Afonso Florenzi, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da medida provisória 944, ele fez emendas referentes ao processo de parcerias, inclusive correlacionando a ideia de que, enfim, para ter acesso ao crédito, você deveria manter os contratos de trabalho, manter as parcerias vigentes, e ali tinha diversas coisas que eram úteis para o cenário. Então, ali já tem um conjunto de propostas que podem ser agrupadas numa eventual nova iniciativa legislativa. E acho que, enfim, dentro da comissão, a Ana, que dirige a comissão, também já tem um pouco essa ideia de se debruçar em termos desse cenário para pensar propostas também para essa melhoria, especialmente focado nessa insegurança que esse processo nos gera no momento. As iniciativas que eu citei aqui do município de Salvador e do governo do estado de Minas são positivas. A gente tem, até na minha fala anterior, eu citei a decisão do MOVA, mas ela é do TCM de São Paulo, e a decisão do Rio Grande do Sul é referente à educação também, mas não era do MOVA, né? Era sobre educação infantil. Então, eu citei aqui as duas coisas dentro do chat para vocês, e acho que, enfim, esses elementos, sejam dos tribunais de contas, do judiciário, somados às propostas que já foram feitas, que já estão prontas, e a experiência de todos os integrantes, pode gerar, né, a partir também da leitura que já está, então, proposta no Congresso, uma nova propositura para que a gente possa melhorar essa insegurança que está colocada no momento. Minimamente, eu imagino que a gente precise expressamente falar sobre a adequação dos planos de trabalho, a adequação das metas, a prorrogação de prazos para a prestação de contas, a possibilidade de inclusão de novas ações, inclusive induzindo que as organizações nos apoiem nesse processo de combate aos efeitos da pandemia, né? E, enfim, obviamente que a alteração do plano de trabalho é sempre uma coisa complexa, porque ela foi
desenhada para uma determinada coisa e a gente não quer que ela se desvirtue completamente, mas há, como foi feito no governo do Estado de Minas, a possibilidade de que ela mantenha a coerência com seu público beneficiário, apoiando também no combate aos efeitos da pandemia, não sendo uma coisa completamente despropositada. Então, acho que esses exercícios precisam ser feitos e a gente precisa avançar nessa conversa com o Legislativo. Em relação à pandemia, porque em relação aos outros temas, aí a gente tem vários outros debates que a gente vai deixar para os outros webinars, né, como, enfim, as discussões sobre TCMD e as coisas que a comissão também está envolvida. E acho que no executivo, enfim, obviamente que as organizações individualmente, como disse o Joseni, precisam procurar o gestor da parceria para conversar. Mas acho que a gente pode também levar essa conversa de uma maneira mais coletiva, né? Enfim, para cada uma das políticas setoriais, existem fóruns, redes, coletivos de organizações da sociedade civil que podem buscar uma resposta mais concreta da administração pública quando faz isso de forma conjunta, né? Então, até essas duas decisões que eu citei aqui, seja do TCM de São Paulo, seja do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é fruto de uma articulação das próprias redes, né, das organizações que fazem a execução do MOVA em São Paulo, das organizações que fazem a execução da educação infantil no Rio Grande do Sul, que não aceitaram as decisões da administração pública e que se uniram estrategicamente para buscar uma decisão diferente. Então, acho que, enfim, essa plataforma de diálogo pode acontecer de forma direta junto com o executivo ou passar por meio de um processo, seja administrativo, seja judicial, alguns, inclusive, contando com a presença de parlamentares, como foi nesses dois casos que eu citei aqui, tanto no município de São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Acho que é bastante importante, enfim, a gente se debruçar sobre isso, porque sim, no futuro a gente vai ter os julgamentos do que está acontecendo agora, obviamente com todas as peculiaridades e todas as incertezas do que está colocado, mas o protagonismo, a boa-fé, enfim, o movimento em prol de solucionar as questões de uma maneira razoável, com bom senso, preservando a boa utilização do recurso público, vai ser vetor desse julgamento. E também não se espera que a gente, enfim, permita a demissão em massa de todas as pessoas e que haja descontinuidade das parcerias. Então, há aí uma equação para ser resolvida, uma equação orçamentária, mas também de uma formalização dentro do processo de parcerias que precisa ser feita. Então, individualmente, as organizações precisam cuidar da sua própria parceria, mas coletivamente precisam melhorar o ambiente regulatório para que a gente tenha mais segurança jurídica dentro desse processo. E imagino que, enfim, a Ana vai falar agora, a comissão está à disposição e todos os seus membros também para todos esses apoios necessários. É como vejo, salvo o melhor juízo. Obrigado, Laís. E, doutor Ricardo, mais uma vez, né, voltando para a ideia com uma visão mais de gestão, também de auditoria, além da jurídica, claro, eu queria pensar também no enfoque agora meio que também interno da organização para manutenção até da qualidade dos serviços durante a parceria e da responsabilidade mesmo dos dirigentes, né? Fica de alguma forma mais evidente a necessidade do profissionalismo, da responsabilização, da conformidade e de uma gestão eficiente nesses tempos de pandemia? Como a gente fica nesse sentido? Legal, Danilo, a tua pergunta. Eu digo que eu tive a felicidade, né, e a oportunidade de nascer numa família de contadores e advogados e psicólogo também, que, aliás, hoje em dia acho que é o mais importante. E hoje, tudo isso que a gente tem visto aqui, e o que muito bem Rosemira, a Laís trataram, né, da segurança jurídica, esse cuidado, isso é uma interface permanente do direito, a contabilidade e a auditoria. Então, tudo isso caminha permanentemente junto. Cláudio também é contador, sabe disso. Quando nós falamos da segurança jurídica, e sabendo que tem vários que estão nos assistindo, provavelmente não são advogados, são gestores, são outras áreas de conhecimento, eu digo assim, duas coisas eu penso dessa questão da segurança jurídica, é a previsibilidade e a boa-fé.
Na questão da previsibilidade, aquela visão do como se deve agir. Veja que isso tem a ver até com quando a gente fala do compliance, a conformidade, que é a conduta, né? Então, e a boa-fé é realmente agir com a intenção de fazer o melhor, da forma mais correta possível e dentro da legalidade. Porque, e aí, aumentando um pouco mais esse aspecto da própria segurança aqui trazida, abrindo o seguinte, para quem está nos assistindo, eu tenho que observar que é sob o aspecto do direito administrativo, civil, tributário, trabalhista e por aí vai. Consumidor, nós temos entidades aqui que com certeza também vendem, têm relações de consumo. Cada uma dessas áreas, eu tenho que fazer um levantamento assim, o que está acontecendo? A Laís trouxe alguns detalhes, o Cláudio trouxe outros, o Josenir, a própria Ana. Quando a gente fala de gestão, é assim, em relação a cada um dos efeitos que a entidade está envolvida. Então, ela aderiu à medida provisória nas questões trabalhistas. Então, qual é o impacto prático operacional destas medidas? Ou seja, eu mexi nos contratos dos meus funcionários, eu vou postergar recolhimentos de tributos. Então, cada uma dessas vai exigir uma forma diferenciada de atuação. É o que a gente fala, no modelo Disney de gestão, ele fala da granulação. Quando você pensa que já viu tudo, granule de novo, desça aos detalhes. Então, aí você vai indo, você vai mitigando riscos. Então, olhar a parte trabalhista com o olhar e os riscos e as normas trabalhistas. E assim, tributário, fiscal, o societário e por aí vai. E aí eu entro na questão da gestão. Eu digo para você, Danilo, as entidades perceberam também nessa situação de pandemia a importância da governança. Como a gente tem visto, as entidades perceberam o seguinte, na melhor das intenções, criaram verdadeiros monstrengos de estatutos. Ou seja, todo mundo ficou naquilo, eu não consigo fazer uma assembleia virtual, eu não consigo fazer uma reunião virtual. Bom, tivemos aí a Lei 14.010, que resolveu, de certa forma, alguns problemas, a medida provisória 931, que a Laís também mencionou, que também foi feito um trabalho para incluir ali a questão das OSCs, mas, na verdade, assim, ninguém estava proibido de fazer uma reunião virtual. O que a gente percebeu é que havia um despreparo em como fazer, uma dificuldade em coisas simples, como a relação com o cartório, e aí outros também perceberam o seguinte, por que eu complico tanto uma assembleia na minha entidade? Então, tinha coisa que não precisava passar em assembleia. Tinha coisa, então, é hora de se ver atribuições estatutárias, governança no sentido de cada um no seu quadrado. Ou seja, para que eu preciso ter uma assembleia para fazer um encontro de gente ou de alguns coitados que vão pagar os pecados de se encontrar naquela época do ano? Então, reduz para aquilo que a lei estabelece, aliás, só dá 2 atribuições para a Assembleia, né? Então, mas aquilo que é extremamente essencial. Então, diríamos que é importante olhar a gestão como processo, como procedimento, mas um passo atrás, pensar na governança, quais são as atribuições, quais são as competências, como eu efetivamente estabeleço políticas da minha organização para que elas fluam de uma maneira eficaz e com simplicidade. Nós temos que perceber, com base nessa pandemia, que a gente precisa simplificar o processo. Dar segurança não é ficar criando norma, é fazer a coisa acontecer com lógica, com rastreabilidade e, obviamente, com o apoio do advogado e do contador, fazendo aqui, obviamente, a propaganda das nossas classes, né? Ok, Ricardo, muito bom. E agora, enfim, com o avançado aí do tempo, né? Minha culpa esse avançado, hein? Oi? Minha culpa esse avançado, hein? Não, dessa vez não, Ricardo. Amigos ali, olha a Ana ali, olha a nossa... Tem ali um pessoal que estica a corda até, né? Mas, enfim, tá muito bom o papo, então a gente fica empolgado mesmo. Então, seguindo agora, vamos entrar então nas considerações finais aí de cada um, inclusive da nossa presidente, né, a doutora Ana, começando pelo Cláudio. Então, doutor Cláudio,
Bom, bem rapidão, doutor Danilo. Eu adoro lista, né? Então, rapidão, bem rápido ou rapidinho? Rapidão. Só para... Ficou uma pergunta sem resposta. Em relação aos contratos com fornecedores, nós vamos ter que fazer um curso de direito civil. Lembrando lá, caso fortuito e força maior, artigo 393 do Código Civil, relembrar o princípio da boa-fé objetiva, teoria da imprevisão, enriquecimento sem causa, etc. Então, voltem aos estudos lá de direito civil, caso fortuito e força maior. Voltamos ao direito romano. Em relação à lista final... Otimizar a força do voluntariado. Eles se apresentam, nós precisamos rever o programa de voluntariado. Suporte jurídico, como o doutor Ricardo comentou, contábil, financeiro, documentar, registrar, fundamentar as decisões, a importância das atas. Nós temos a vigência para maio do ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto tudo isso acontece, então tem mais uma lei para você se debruçar. Reforço também a importância de carimbar nas notas explicativas, aí o aprendiz de profissional da contabilidade, esses fatos que estão ocorrendo, abre lá um parágrafo e comenta sobre isso, fale com o seu profissional da contabilidade, revisão do estatuto, lembrando que a Lei 14.010 permite até 30 de outubro a Assembleia Virtual, então é importante já pensar numa revisão estatutária utilizando a Lei 14.010 e finalizo dizendo o seguinte, o gestor social tem que gerir, gestão, como eu já disse, planejar, agir e gerir. E aproveito para citar aqui o Cláudio, presidente do Instituto GESC, uma escola de gestão para as organizações da sociedade civil. Eu sou voluntário lá também. Então, agradeço o convite. Parabéns, doutor Danilo. Obrigado, doutora Ana. E que venha o próximo, né? Por favor, deem sugestões aí que nós precisamos de mais temas. Obrigado mesmo. Ok, doutor Cláudio. Obrigado pelas colocações. E agora as colocações da doutora Laís. Obrigada, gente. Eu só vou agradecer mesmo e me disponibilizar aí para os próximos debates. Escutando o Cláudio, lembrei aqui, por fim, de um material também que a gente produziu aqui durante a pandemia. Fica o link para vocês, que é sobre... Aí não era especificamente sobre Miroski, mas no geral, sobre o campo das organizações da sociedade civil. A gente trabalhou nisso logo no começo de abril, então, obviamente, que tem atualizações aí, como essa lei especificamente de 14.010. Acho que depois a gente podia fazer um debate sobre a lei de doação de alimentos, né, a 14.016, porque aquela necessidade de certificação de SEBAS naquela lei não tem nada a ver com nada. Mas, enfim, vamos depois pensar aí numa atuação. Obrigada, Ana, Cláudio, Ricardo, Joseni, Danilo, e estou às ordens aí. Vai lá, doutor Josani, considerações finais. Obrigado, doutora Laís. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer o debate com vocês, agradecer quem ficou conosco até agora. Cláudio falou de novos temas, a gente nem consegue falar dos temas que a gente se propõe, porque o tempo é muito curto. A hora que você vê, faltam já 10, 15 minutos, já tem considerações finais. Eu acho que o que tem que acontecer, e a gente discute isso internamente, é a gente ser mais ativo e fazer mais eventos, porque aí sim a gente consegue, talvez, aprofundar esses temas e tratar de novos. E como mensagem final para quem nos ouve, que é de entidade, é colega, eu vou repisar o que eu falei o tempo todo, porque por mais que a gente fale, o que a gente vê na prática ainda é a não aceitação da sugestão de escrever, registrar as coisas, tirar os problemas do seu colo e dividir os problemas com os órgãos de administração e com o seu parceiro público. E isso se faz registrando, escrevendo e mandando e-mail. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Abraço, doutor. E agora, doutor Ricardo, suas palavras. Tem que ser correndo, né? Vamos lá. Não precisa correr, não. A gente ainda tem 1 minuto. Calma. Não, gente. Precisa correr que a gente correu. Calma. Estar com vocês é sempre uma honra. Mandar um abraço para todo mundo que realmente ficou conosco até essa hora, os amigos aí, os que apoiam esse nosso trabalho, o pessoal do escritório. Dizer assim, né, 2 dicas, seguindo um pouco a lista que o Cláudio trouxe ali. Cuidado, né? Invistam nos controles e nos cuidados com os fornecedores, com as pessoas que vocês compram, seja para as contratações fora ou dentro da pandemia, seja contratos
dinheiro que dá parceria ou dinheiro próprio da entidade, aquele olhar atento de quem eu estou comprando. A gente tem visto muitas entidades também se enrolando, assim como órgãos públicos, porque a empresa está em irregularidade, não houve uma cautela no preço. Então, não confunda a porteira aberta e achar que as coisas vão ficar abafadas ou vão ficar escondidas. Então, ambiente de controle. E também invistam nas notas explicativas. O período de exceção, ele traz para o contador, para o gestor, a necessidade de detalhar ainda mais. Quando a gente fala da transparência, isso na contabilidade, não é só publicar num site, é a vontade e a competência de deixar as pessoas compreenderem o que a entidade faz. Então, nós temos várias outras oportunidades que vale a pena explorar nessas informações contábeis, e eu termino a minha fala dizendo com muito otimismo, né? Porque os cenários, as perspectivas econômicas eram péssimas e ainda não são tão boas, mas está bem menos negativo o negócio. Então, eu creio que a retomada econômica, o papel e a preponderância que o nosso setor se mostrou nessa pandemia fez a sociedade e o Estado e os governos perceberem quanto somos importantes. Então, se organizem, que o sucesso com certeza vem aí. Valeu, doutor Ricardo, obrigado. Agora, as considerações finais da nossa presidente, a doutora Ana. Então, deixo a palavra com ela para o encerramento. Não, eu vou só fazer uma fala e vou deixar para você encerrar. Pelo amor de Deus, você que faz toda a coordenação, cuidou de tudo, e só marcar aqui a presença, dizer para vocês que em relação à questão de Tribunal de Contas, pelo menos aqui do Estado de São Paulo, o secretário da comissão, o Dr. Paulo Sartorelli, já iniciou algumas conversas de aproximação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até porque como ele atua muito com SEIs, né, tem uma demanda muito grande, junto com a doutora Alessandra Cristina também, então eu acredito que logo mais haja alguma notícia a respeito disso, ou alguma reunião, alguma coisa nesse sentido. Em relação a Gislaine Caresia, que o doutor Danilo mencionou inicialmente, a gente teve, aí eu não consegui registrar, uma nova membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor no CONSEAS. Então, só para poder fazer o registro, a gente tem um membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor no CONSEAS. Queria também falar, Josenir, que muito embora o tempo seja curto, na verdade, ele nos deixa com vontade de mais e mais realizar, nem que sejam pílulas como essa, né? Para que a gente possa também, até a gente experimentar e ver o que funciona melhor, né? Então, acho que como o Danilo colocou que essa é uma primeira experiência, de repente, na próxima a gente faz uma dinâmica diferente, a gente ouve também as pessoas que nos mandaram solicitações, informações, e mandaram muitas dicas também, teve muita gente que mandou sugestão, então acho que também é uma oportunidade para a gente ouvir essas sugestões e ver o que a gente pode estar fornecendo de informação. E aí, só para fechar, eu acho que em relação a todo esse tempo que a gente tem de atuação no terceiro setor, um dos aspectos que a gente mais tem estudado, até porque eu tenho me debruçado bastante sobre essa questão do ITCMD, que a Laís comentou, eu não sei porquê, mas é alguma coisa que eu sou apaixonada pelo tema, mas a questão da eficiência, né? A gente tem visto que esse é um critério que tem vindo pelo Tribunal de Contas e, inclusive, para quem doa também, né? Então, além da transparência, a análise econômica do direito tem vindo aí com força, não só em aspectos constitucionais, em aspectos de tribunais de contas, mas também no terceiro setor. Então, eu acho que é algo que a gente pode depois também até levar para um outro debate, uma outra discussão, a análise econômica do direito no terceiro setor. Acho que depois a gente pode até falar mais sobre isso. Bom, gente, eu só vou me despedir, queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei aqui, olha, querendo falar, querendo participar, mas eu acho que é muito importante ouvir vocês e a gente ter essas trocas, e aí também a gente poder se ver em outros eventos. Acho que foi uma excelente experiência, a gente conseguiu manter o tempo todo, né, um grupo muito grande de pessoas de forma contínua, o que foi muito bom também, muitos pares do país todo. Então, muito obrigada a todos vocês, né, que na verdade estrelaram aqui hoje. Eu tenho certeza que esse evento foi super bem sucedido em função de vocês estarem aqui. Muito obrigado. Bom, pessoal, gente, obrigado. Obrigado, doutora Ana, obrigado a todos. Para encerrar aqui, só queria dizer que
foi muito importante para nós. A gente até demorou um pouco para conseguir fazer esse primeiro evento, porque tem uma série de questões que precisam ser alinhadas, e ferramentas, e dinâmica, e criação de conselho, de grupo que vai tratar com conteúdo online. Então, é toda uma preparação, mas que eu acho que demoraria muito mais se não fosse em época de pandemia, né? Então, tem esse sentido da época de pandemia, que ela ajuda a gente também, em um certo sentido, a, inclusive, conhecer melhor a tecnologia, né? Então, esse é um ponto. O outro é que realmente eu acho que a gente está aprendendo muito aqui junto. Eu acho que cada vez mais a gente precisa muito mais do que um programa como um programa de televisão, nessas lives, mas um programa de interação, né? Procurar aqui criar modelos para ouvir muito, né, o que as pessoas têm a dizer, para que isso daqui seja sempre uma troca, né, e seja cada vez mais gostoso acompanhar esse tipo de momento. E é isso aí. Logo, logo a gente vai entrar em contato para falar sobre os próximos eventos, né, sobre os próximos temas, e a gente se encontra novamente aqui nesses webinars, né, não sei exatamente se é assim que fala, o plural, webinários, né, da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Tá bom? Boa noite a todos, um abraço a todos que participaram assistindo e participaram também refletindo aí com a gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos. Parabéns. Então, gente, depois a gente conversa para falar sobre o feedback. Então vai tirar foto? Pode tirar, vai. Todo mundo olha, então. Peraí, deixa eu fazer uma foto aqui. É relatório de atividades da comissão. Vai, Cláudia. Prestação de contas. Fala, Ana.